Transforme a ira em motivação. Vamos ver bastante coisa a respeito desse assunto hoje. Abra então a sua Bíblia aí. Vamos ler esse texto de Efésios capítulo 4, verso 26 a 32. E depois Tiago também. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versos 26 a 32. Você pode ler, Lia, por gentileza? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que se furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Agora abre aí em Tiago, capítulo 1, verso 19, por favor. Diz assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Feche seus olhos aí. Gostaria que você fizesse uma oração agora e falasse: Espírito Santo, fala comigo nessa manhã. Eu me dispus a estar aqui na tua casa, vim render o meu louvor ao Senhor. E eu também, nesta hora, eu declaro que eu estou de peito aberto para poder receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar na minha vida, falar ao meu coração. Quando a gente se aproxima da palavra da verdade, quando nós somos por ela confrontados e quando nós abrimos o coração para o Espírito Santo agir, ele trabalha, ele transforma, ele fala lá de uma maneira individualizada no fundo do coração. Por isso, diga isso nessa hora. Fala: Senhor Jesus, eu estou aqui. Fala comigo. Fala comigo. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da tua santa palavra nessa hora. E eu lhe peço, Pai, que o Senhor já foi entronizado aqui, já prestamos louvores ao Senhor neste lugar. A presença do Senhor é real neste lugar. Meu Pai, agora que vamos meditar na tua palavra, fala conosco. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ministra ao nosso coração. Queremos receber aquilo, a porção do Senhor para nós, de uma maneira pessoal. O Senhor conhece aqui o coração de cada um dos meus irmãos. O Senhor conhece o anseio, o Senhor conhece o desejo. O Senhor sabe como que cada um chegou nessa manhã aqui, às vezes com preocupação, com angústia, com temor. Mas nessa hora eu lhe peço, Pai querido, que o Senhor possa aquietar o espírito, em nome de Jesus, trazer paz para essa mente. Meu Pai, para que estejamos conectados ao trono da graça e venhamos receber do Senhor e ser alimentados por Ti. Fala ao coração dos meus irmãos aqui, abra o ouvido, abra os ouvidos do coração para que a Tua voz seja ouvida no mais profundo. Dá-me graça para transmitir essa palavra, eu dependo do Senhor. Dá-me graça, em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Quero começar a te fazer essa pergunta aí, você é pavio curto? Você é uma pessoa de pavio curto? Você é daqueles assim que, puxa vida, não precisa de fazer muito barulho para poder sacudir a poeira? Você é assim? Olha, é cada vez mais comum a gente conviver no nosso dia a dia com pessoas explosivas, com pessoas às vezes azedas, pessoas por muitas vezes grossa, gente mal criada, gente que trata mal. Sabe, gente que se ira com facilidade, gente que usa, às vezes,
a justificativa de se irar para poder maltratar, para poder maldizer, para poder praticar falta de respeito, falta de educação, abusar das outras pessoas. A gente tem vivido isso muito comum assim no nosso dia a dia. Pessoas que passam dos limites, que ferem o bom senso, gente que magoa, realmente gente que causa mal. O sofrimento, em razão da ira, a gente tem visto de uma forma muito no nosso cotidiano, corriqueira, por exemplo, no trânsito. Quanto a gente vê isso, né, nos telejornais aí, o cidadão que cruza o caminho do outro, buzina forte, o de lá responde agressivo ou com um gesto agressivo, aí o de cá se fica mais irado, responde de uma forma mais agressiva, e daqui a pouco aquela situação que começou por causa de uma coisa simples, os dois param o carro, se engalfinham no meio da rua, às vezes um troca um tiro com o outro e acaba uma vida ali. Ceifa-se uma vida por causa de algo tão banal, mas por conta de ira, motivado pela ira. Estádio de futebol, a gente tem visto isso tão constante, né? Tão constante. De vez em quando tem aí brigas de torcida, gente que vai no estádio para poder, às vezes, apenas querer se divertir, mas é envolto ali em uma emoção, alguns dizem paixão, outros falam que isso parece até uma religião, que a pessoa está dando ali o seu sangue por aquilo, e quem está de fora, às vezes, é difícil compreender isso, como é que uma pessoa é capaz de se despir completamente do seu racional, e deixa de lado e passa ali a se portar quase como um animal, e que quer partir para cima do outro e agredir, e machucar, e matar, e causar mal. Ira, quanto isso causa mal? É um absurdo, né? Isso que a gente vê no nosso dia a dia. É um absurdo, realmente, o descontrole emocional das pessoas em que querem causar o mal em razão de uma situação tão simples. A gente vê também ira causando tantos malefícios dentro de famílias, sabe? Relacionamentos quebrados, gente ferida, gente com cicatrizes profundas no relacionamento e na alma por conta de gestos, ações e palavras de pessoas da própria casa. Pais em relação aos filhos com cicatrizes profundas por conta de tratamento, uma palavra dita pelo pai, um gesto feito pela mãe, às vezes o inverso, pais que estão agora com o coração doído por conta de uma palavra de um filho, às vezes cresceu e agora trata mal, desrespeita. Ira, às vezes, dentro da igreja. Quantas vezes a gente não ouve os irmãos falando a respeito de estar com o coração sofrido por conta de uma palavra de alguém, uma palavra de um irmão, um gesto de uma pessoa, de impaciência, de falta de amor, e que magoou, e que causou mal, e que quebrou um relacionamento. Ações motivadas por ira, efeitos que causam mal, o sofrimento da ira é patente, a comunhão destruída por conta de palavras afiadas, às vezes palavras cortantes como navalha, penetram fundo e causam mal. A ira é um sentimento realmente muito forte e difícil de conter e de lidar. Assim como a língua também é um membro muito difícil de lidar. Tiago vem falando isso lá em capítulo 3 a respeito disso. O quanto é capaz de um membro tão pequeno causar um estrago tão grande e o quanto é difícil domá-la. É um desafio para a gente. É um desafio. Todos realmente ficamos, às vezes, zangados com situações, mas a gente, de maneira nenhuma, pode deixar que a ira venha nos dominar. Em nome de Jesus. Meu objetivo nessa manhã, o nosso objetivo com essa aula, é você extrair disso conhecimento e aplicação para a sua vida prática e deixar o Espírito Santo trabalhar de maneira que venha, de repente, a mudar algumas coisas que precisam de ser mudadas. E, de repente, você acha aí que, eu já sei tudo sobre esse assunto. Eu sei que eu não posso irar, eu sei que irar não é de Deus e pronto, acabou.
Não, tem muito mais para a gente saber. Esse assunto é bem mais complexo do que isso. E para poder te deixar bem curioso sobre ele, tem alguns questionamentos que eu gostaria de te fazer aqui. 5 questionamentos que eu reputo como muito intrigantes e que nos atraem para esse assunto. Primeiro deles, irar é pecado? Responde rápido para mim. Quem acha que irar é pecado? Estou dizendo consequências da ira. Irar é pecado. Levanta a mão quem acha que é. Só para você ter ideia. Pode levantar, levanta a mão alto. Só para a gente ter uma ideia aqui de quem acha que irar é pecado. Quem está com a mão abaixada é porque acha que irar não é pecado. Então, aqui, pelo menos uns 5% do auditório acha que irar é pecado. Tá bom. Para você que acha que irar não é pecado, me responda então. A ira é um dos frutos da carne? Registrado pelo apóstolo Paulo lá em Gálatas capítulo 5. Aí começa a trancar o sistema, né? Nós vamos lá. Segue adiante. Isso aqui é só um feed para você poder captar rapidinho o assunto. Nós vamos tratar sobre cada um deles aí. Então, para quem acha que irar não é pecado, tome cuidado então com Gálatas capítulo 5, porque está lá no rol dos frutos da carne. Nós vamos falar sobre eles daqui a pouco aqui. Agora, para você que acha que irar não é pecado, que irar é pecado, o que significa irai-vos e não pequeis? Porque o apóstolo Paulo aí em Efésios, esse texto que nós lemos, ele vem falando sobre isso. Olha, irai-vos e não pequeis. Então, são duas coisas distintas. São duas coisas distintas. E mais um questionamento aí. Como, então, é possível compatibilizar essas duas falas do apóstolo Paulo? Como que é possível a gente compatibilizar a ira como fruto da carne e esse texto de Efésios que vem falar, olha, irai-vos e não pequeis? Pastor, isso parece uma contradição. Tem contradição na Bíblia? Como que é possível? O apóstolo Paulo fala uma coisa e depois fala outra. E um último questionamento aqui, para de repente aí fazer o miolo queimar um pouco mais. Para quem disse que ira é pecado, como que fica a situação de Jesus? Jesus pecou no evento lá de João capítulo 2, aquele evento onde ele vai lá e expulsa os cambistas que estavam na porta do templo, e que esse texto lá, a gente vai passar por ele em João capítulo 2, onde diz que ele pega um chicote, não bate nas pessoas, mas bate ali nas mesas de negócio, chuta ali aquelas coisas, aqueles apetrechos das pessoas ali. Jesus não agiu motivado por compaixão e nem por amor naquele momento, não, vamos ser sinceros. Jesus ficou zangado com aquele pessoal. Então, Jesus pecou? Vamos lá. Com a graça de Deus, essa manhã eu quero passar nesse estudo aqui sobre respondendo cada um desses questionamentos, trazendo luz mais ainda, de uma forma mais ampla, sobre outras questões mais profundas que a gente vai falar aqui, para que você, em nome de Jesus, extraia disso clareza e aplicação para a sua vida, para daqui para frente você se posicionar de maneira diferente no momento em que esse sentimento, que é tão forte de ser contido e trabalhado, vier sobre você. Amém? Vamos lá, vamos passar sobre esses assuntos aí, não se preocupe não. Diferentes manifestações da ira, vamos lá, diferentes manifestações da ira. Homem e mulher são diferentes em tudo, né? Até mesmo na forma de irar. Geralmente a ira do homem, a ira masculina, ela é uma ira explosiva, é aquela do repente, assim, fala de imediato, mas passageira, é aquele ímpeto que passa rápido. A ira da mulher é um pouco diferente. A ira da mulher, ela é geralmente, isso aqui é geralmente, não estou dizendo que é a regra para todos, isso é geralmente, a psicologia fala isso, que a ira da mulher é uma ira mais contida, só que prolongada. E não é comum, na verdade é comum, quem é casado aí já experimentou isso, já viu isso, que ela tem a capacidade de lembrar de umas coisas, sabe, que é de tirar o chapéu, sabe? Ela fala contigo aí, você está lembrado do que você me falou aquele dia, aquela palavra, lá no aniversário da tia fulana de tal? Aí você pensa assim, mas quando é que eu falei isso? Que dia que foi isso? Aí ela fala, foi em março de 1992. Eu lembro que você falou isso. Eu lembro, sabe? Ela consegue guardar uns negócios e lembrar de uns negócios que é impressionante. O homem não está dando conta de nada. Mas a mulher tem uma capacidade para isso. Outros,
são pessoas calmas, mas que quando são um pouco ali tocadas, se transformam no incrível Hulk. Outros, às vezes, são mais sensíveis ainda, são como um balão, que precisa de muita coisa, não. Apenas um simples alfinete ali já causa uma explosão, já vai causar um mal, já vai tornar uma pessoa transtornada, uma pessoa agressiva. Mas o certo é que o extravasar, a ira, ela causa frutos muito amargos, sabe? Quantas pessoas são prejudicadas? Pessoas que perdem muitas coisas preciosas em razão da ira, sabe? Gente que perde emprego, gente que perde oportunidades, gente que perde relacionamento com familiares, pessoas que perdem saúde por causa da ira, pessoas que perdem amigos, pessoas que perdem a pessoa amada por causa da ira, porque não consegue se conter, é gente explosiva, gente agressiva. A ira causa realmente muitos males. Mas seguindo aí, vamos lá ver uma definição da ira. A ira é um sentimento de inconformidade, indignação por alguma injustiça ou coisa semelhante. Esse conceito aqui é se reportando ali ao texto de Efésios capítulo 4 que nós lemos. A ira descrita ali pelo apóstolo Paulo, ela tem essa conotação, um sentimento de inconformidade, de indignação por alguma injustiça ou alguma coisa semelhante. Tem o mesmo sentido aplicado por Paulo lá em Romanos capítulo 12, verso 2, quando ele diz que não vos conformeis com este mundo. Tem ali o mesmo sentido, não se conformar, não ter a forma. É a inconformidade, é não estar de acordo com algo que está acontecendo. Olha, está se praticando uma injustiça, está se cometendo um pecado, e a pessoa do lado de cá, a ira no sentido de indignação. Eu não compactuo com isso. Isso está errado. Eu não tomo a forma de me ajustar a acordar com isso que está acontecendo. Esse é o sentido da ira aqui, de uma indignação. E essa ira aqui, ela não é pecaminosa. Essa ira descrita em Efésios capítulo 4, verso 26, não é uma ira pecaminosa, porque tem esse sentido de se indignar. Há dois exemplos de raiva. A raiva justa, que é essa do versículo 26, e a raiva injusta, que é a do versículo 31, onde o apóstolo Paulo vem dizer que era para os efésios retirarem isso do meio deles. Não poderiam ter isso. Exemplos de raiva justa, só para você se conectar aí, por exemplo, e entender isso. Exemplo de raiva justa é a raiva que Moisés sentiu ou teve ali frente à idolatria do povo judeu no deserto. O povo judeu preso como escravo, Deus opera sinais e prodígios e milagres, o povo é liberto, eles agora vão pela caminhada no meio do deserto, Deus age ali com um amor impressionante, enviando provisão, enviando proteção para aquele povo contra o calor do dia, contra o frio da noite, e vai caminhando, alimentando aquele povo, cuidando deles, e o povo começa a reconhecer Deus e declaram com seus lábios que Ele é o Senhor. E aí Moisés para ali no Monte Sinai, sobe para receber as tábuas, tem aqueles 40 dias ali com o Senhor, e quando desce, o que ele encontra? Um povo que construiu, que há poucos dias estava dizendo que Jeová é o Senhor, constrói um bezerro de ouro e fala, não, esse é a imagem aqui, é que nos livrou da escravidão e agora está nos guardando. Moisés fica irado com aquilo. E o que o texto lá de Êxodo vai falar? Que ele quebrou as tábuas da lei, de tão irado que o homem ficou. Uma ira justa. Uma ira justa. Um outro exemplo de ira justa, Martinho Lutero. Martinho Lutero, no momento da Reforma Protestante. Ele vê a igreja caminhando, se afastando de Deus, dos princípios da palavra da verdade, e ele e outros homens escreve 98 teses e prega na porta da igreja. Fala, olha, líderes da igreja, vocês estão errados. Vocês estão errados, nós não nos conformamos com isso, nós estamos indignados em relação a essa postura que vocês estão conduzindo a igreja, porque estavam vendendo perdão, estavam vendendo indulgências, estavam vendendo terreno no céu, estavam vendendo a salvação, distorceram a palavra da verdade. Isso é uma justa indignação, uma raiva justa. Agora, quando a raiva ou a ira, ela se relaciona a sentimento de ódio, aí ela passa a ser pecado. Quando a ira
passa a ser pecado. É justamente quando esse sentimento vem envolto aí com ódio, com uma raiva, uma vontade, uma atitude hostil de querer fazer o mal, de querer, por exemplo, praticar a justiça com as próprias mãos. Essa é uma reação pecaminosa, no sentido de uma vingança. Romanos capítulo 12, verso 19, o apóstolo Paulo diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, nem deis lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Portanto, meu querido, é possível irar e não pecar, mas é preciso ter cuidado. É preciso ter muito cuidado, porque devido à nossa natureza pecaminosa, é muito mais fácil a gente irar e pecar. Por isso é preciso termos cuidado, somos imperfeitos. Romanos capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo vai dizer a respeito disso: somos imperfeitos, pecadores, destituídos da glória de Deus. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado. Mas prosseguindo aí, o que é a ira descrita por Paulo como fruto da carne? Lá em Gálatas capítulo 5, verso 19, então, abre lá, por favor. Gálatas capítulo 5, só para você se situar aí nessa passagem, que ela é muito importante. Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21, diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Portanto, o apóstolo aqui fala de uma forma muito clara que quem pratica a ira não herdará o reino do céu. Agora, que ira é essa? Essa ira aqui, lá no original grego, o apóstolo utiliza-se da palavra chamada thumos. A palavra thumos é uma palavra grega que significa uma raiva inflamatória, uma raiva explosiva, uma agitação turbulenta, uma agitação fervorosa, ímpetos impulsivos de raiva. É aquela realmente raiva dolosa, é aquela no sentido de querer causar o mal, querer retribuir, querer provocar o mal a alguém em razão de uma palavra recebida ou de um gesto recebido que entendeu como ofensa. Essa é a ira thumos. É essa ira aqui que o apóstolo se refere como fruto da carne, que essa tem que ser contida, essa é pecaminosa, essa quem pratica não herdará o reino do céu. É um temperamento violento, explosivo, pessoas que estouram, é o destempero emocional. É o mesmo sentido empregado por ele lá em Colossenses capítulo 3, verso 8, onde ele diz que mais agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, de palavras torpes da vossa boca. Despojai-vos disso. Tirar isso do meio de vós, é o mesmo sentido ali, é o mesmo também lá em Lucas capítulo 4, verso 28, quando diz: e todos sentados na sinagoga, ouvindo estas palavras, se encheram de ira. Esse texto de Lucas é aquele onde Jesus Cristo vai iniciar o seu ministério, chega na sinagoga, pega o livro da lei, lê a palavra ali do profeta Isaías, e ele vem falar: olha, eu vim para trazer libertação para aquele que está cativo, para trazer cura, e no final ele diz: e hoje se cumpre essa palavra. Ele começa a expor ali a palavra, e os líderes religiosos se iram naquele momento, se enchem de ódio em relação à pessoa de Jesus, e ali começam a persegui-lo. É o mesmo tipo de ira. Agora, o que vai significar irai-vos e não pequeis? Esse texto que nós lemos em Efésios capítulo 4, verso 26. Essa expressão registrada aqui na carta aos Efésios por Paulo é uma mesma expressão retirada lá do Antigo Testamento. Ele faz referência ao Salmo capítulo 4, verso 4, uma palavra do rei Davi, onde Davi disse: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ele faz referência a isso. A Bíblia NVI, tradução NVI, diz o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso, aquietem-se. Aquietem-se. Esse irai-vos e não pequeis aqui, a palavra ira empregada pelo apóstolo aqui faz menção à palavra aramaica, utilizada lá no Antigo Testamento em Salmo, que é uma palavra que enfatiza que irá significa uma palavra aramaica ragaz ou rangaz, que é um verbo que significa sacudir, tremer ou agitar. Sacudir, tremer ou agitar. Portanto,
no original, é uma palavra diferente daquela empregada por ele em Efésios. Não é a mesma palavra. A tradução traz para a gente a mesma palavra, mas o sentido no original são sentidos completamente diferentes. E isso é importante a gente compreender para a gente não se equivocar e achar que está havendo contradição na Bíblia. Não, mas isso é uma questão de tradução. No original são duas palavras diferentes. Duas palavras completamente diferentes. E deve ser entendida como um tipo de indignação que se mostra na defesa da justiça. Nesse caso, é uma justa indignação. Esse irai-vos e não pequeis diz respeito a isso, é uma justa indignação. Olha, você tem, na verdade, de repente, até a obrigação de se portar, porque quando a omissão vai trazer um sentido de negligência ou de pactuação com uma injustiça ou com um pecado, aí está errado. Aí a gente peca pela omissão. E a gente não pode pecar pela omissão. A gente tem que realmente nos posicionar. Não podemos deixar que tal indignação também se degenere em pecado. A gente tem que ter muito cuidado a isso. Não deixar que ela se corrompa e se transforme em pecado. O cristão, ele deve ficar indignado ou irado em relação ao pecado, mas ele jamais deve direcionar essa ira ou essa indignação a uma pessoa, no sentido de querer retalhar a pessoa, tratar mal a pessoa com hostilidade. Jamais. Por isso que eu disse que é um assunto complexo e lidar com isso é muito difícil em razão da nossa natureza pecaminosa. A gente tem que ter cuidado. E o apóstolo vem trazer uma advertência. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Enfatiza ainda mais o cuidado que o cristão deve ter ao ficar indignado. Paulo aqui não está dando uma permissão para que a pessoa, ao se irritar, por exemplo, de manhã, ela possa saborear e desfrutar a sua ira até a noite. Não, não é esse o sentido, é justamente o inverso. O apóstolo aqui, ele vem chamar a atenção para estabelecer um termo final, para que a pessoa não fique alimentando isso. Olha, é necessário pôr um ponto final na sua justa indignação. E aqui ele está falando, repito, de justa indignação. Mesmo a sua justa indignação, quando ela for legítima, a sua forma de se portar, de se indignar em relação a uma injustiça, em relação ao pecado, isso tem que ter um limite. Você não pode passar dias alimentando essa justa indignação, porque você vai correr o risco dela ser corrompida e se transformar em pecado na sua vida. Por isso que ele diz, olha, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não durma com isso. Libere perdão. Arranque isso de você. Não deixe que isso crie raízes em você, porque se não lidar com isso será problemático. E ele vai dizer no versículo 27, não deem lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo, porque o diabo ele procura todo instante transformar a justa indignação em pecado. O diabo ele não descansa, o diabo ele trabalha, ele vai tentar transformar a justa indignação em ódio, em mágoa e criar barreira para o perdão. Portanto, meu querido, para que não corra o risco de pecar, permitindo que a justa ira se degenere em ressentimento, o que o cristão deve fazer é não deixar que o dia termine, estando ele ainda envolto nessa justa indignação. Deve realmente retirar isso. Como cristãos genuínos, devemos ficar irados ou indignados, para melhor você entender, contra o pecado, contra o desprezo ao nome do Senhor, contra a injustiça, contra a falta da verdade, contra a impunidade, contra a corrupção e contra tantos outros comportamentos que são frutos da depravação humana. Contra isso a gente realmente deve se posicionar numa forma de uma justa indignação. Recentemente, há umas semanas atrás, a gente ouviu surgir, foi publicado, né, na Netflix, o filme do Porta dos Fundos, a respeito, apresentando ali a figura de Jesus como um homossexual. E nas redes sociais eu vi muitas pessoas falando a respeito disso, se posicionando, dizendo que era um absurdo, dizendo que esse pessoal tinha que ser retalhado, esse pessoal agiu com abuso, com falta de respeito.
inúmeras coisas. Nossa, na rede social aí, quem acompanhou, tomou conhecimento disso, viu aí e ouviu muita coisa a respeito, e o assunto continua rendendo. E muitas pessoas me perguntaram, algumas pessoas chegaram, pastor, e aí? Qual que é a sua posição em relação a isso? Como que o senhor reage em relação a um abuso desse tão grande? Sabe, como é que você posiciona? O que pensar em relação a pessoas assim? Como cristão a gente deve pensar? Com essa aula até aqui, você já sabe formar uma opinião a respeito disso. Você já sabe se posicionar como cristão em relação a esse assunto. Sabe, em relação a uma postura dessa, de gente que realmente despreza o nome do Senhor. A gente não pode ser omisso e negligente. A gente realmente tem que se posicionar para poder dizer e deixar que em nós venha nascer essa justa indignação, no sentido de nos posicionar para dizer, isso é errado. Eu não compactuo com isso. Isso não é verdade. Estão desprezando a figura de um homem santo de Deus, a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é errado. Essa é a ira ragaz. Irai-vos e não pequeis. Essa é a ira ragaz. Agora, nós como cristãos não podemos permitir alimentar em nós a ira tumus aqui, porque aí vai ser pecado. Aquela ira de querer retalhar esse tipo de postura da pessoa com violência, com desejar o mal, com hostilidade, que foi o que aqueles 4 rapazes fizeram. Isso é a ira tumus, isso é pecado. Isso a gente não pode praticar, a gente não pode permitir essa raiva inflamada em nós. E é por isso que eu digo que a gente não tem que permitir essa raiva tumus, essa ira tumus em nós. Por quê? Porque a gente não precisa defender Deus. A gente não precisa defender Deus. Deus é Deus. Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que tudo governa e que tudo dirige. Ele é aquele que tem autoridade no céu e na terra. Ele não é um Deus distante, Ele não é alguém impotente, alguém que esteja longe, que não consiga agir e que não consiga intervir. Ele é Deus, querido. Ele é Deus, Ele não precisa que venhamos a agir na sua defesa, porque Ele é Deus, Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Ele é Deus, a gente não precisa. E uma outra razão porque a gente não deve permitir a ira tumus, porque é impossível a gente lavar a honra de Deus. É impossível nós lavarmos, temos alguma atitude no sentido de lavar a honra de Deus. E você sabe por quê? Porque ela é inatingível. Ela é imaculada. É impossível atingir a honra do nosso Senhor, porque Ele é santo, Ele é perfeito em tudo. Jesus caminhou por essa terra e está registrado na Bíblia, da onde foi tirada essa mesma história absurda, que Ele caminhou aqui, se despiu da sua glória, caminhou nessa terra como eu e você, somos gente que precisa de comer arroz, feijão todos os dias, mas Ele em nada pecou, Ele em nada errou, absolutamente nada. A sua honra é imaculada, é impossível tocar nela, por isso é impossível a gente lavar a honra de Deus. Diga, querido. A misericórdia do Senhor, a gente não consegue mensurar, isso ultrapassa a nossa capacidade de raciocínio, a misericórdia do Senhor. Sabe, querido? Porque sobre a nossa ótica, a nossa vontade é fazer isso. É falar, Deus, manda fogo do céu sobre esse povo que está caluniando o nome e a imagem do Senhor. Manda um AVC para um, dá um câncer para o outro. A nossa ira é isso. A nossa vontade é essa, dentro da nossa ótica de justiça. Mas Deus não age assim, querido. Deus, Ele é extremamente misericordioso. E a misericórdia do Senhor, ela vai permitindo. Gênesis capítulo 15, um momento ali em que Deus conversa com Abraão, Deus se apresenta a ele depois de já feito a promessa, renova a promessa com ele, falando, olha Abraão, para você e a sua descendência eu vou dar essa terra, mas
estou te dizendo que o seu povo, está lá em Gênesis capítulo 15, versos 13 a 16, esse diálogo. E Deus vem falando o seguinte para Abraão: olha, mas não vai ser agora. A sua geração, a sua posteridade vai ser aprisionada, eles serão levados para a terra estrangeira e lá serão perseguidos e escravizados, mas na sua quarta geração eu vou visitar ela. E na quarta geração a sua descendência vai voltar para cá. Eu vou agir com justiça em relação àquele povo e vou libertá-los e vou trazê-los para cá. Naquele momento Abraão estava na terra de Canaã e ali tinha gente. Aquela terra não estava vazia, tinha gente ali já habitando, os cananeus. E no final do verso 16 ali, Deus vem falando para Abraão: eu vou trazer o povo para cá, a sua descendência para cá, para ocupar essa terra, porque ainda não encheu o cálice da minha indignação em relação a esse povo que aqui estão, os amorreus ou os cananeus. Deus permitiu, só um instante, Deus permitiu 400 anos para que o povo cananeu se arrependesse do seu mau caminho, se arrependesse das suas práticas. 400 anos de misericórdia de Deus, para que o povo se ajustasse e que o povo deixasse o seu mau caminho. 400 anos de misericórdia. A gente não consegue mensurar a misericórdia de Deus. Diga, irmão Neilton. Como? Eu não entendi sua pergunta. Repete, por favor. O caso desse filme? Olha, o pecado contra o Espírito Santo é um outro departamento que a Bíblia vai trazer e explicar. Não significa isso, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, que a Bíblia vem dizer que é um pecado imperdoável, não é porque não existe perdão para pecado, porque Deus ele perdoa todo tipo de iniquidade quando há o arrependimento no coração do homem. Quando a Bíblia vem dizer que não há perdão para esse pecado, é porque a própria pessoa se torna indiferente ao seu erro, à sua conduta, e ela não se arrepende. E por causa dela não se arrepender, o perdão não chega a ela. É por conta da pessoa e não por conta de Deus. Não há pecado que não possa ser arrependido e lavado pelo sangue de Jesus Cristo, e limpo e purificado. Não há. Mas seguindo aqui, agora em relação a essas pessoas, eu tenho realmente compaixão, porque Romanos capítulo 2, versos 6 a 8 diz: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e que seguem a injustiça. Eu realmente, em relação a essas pessoas, eu tenho compaixão. E oro para que abram o coração, reconheçam Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que o final é muito triste. Mas seguindo aí. Sim. É comprar o quê que eu não peguei? O sabão em pó. Ok. Olha só. É por isso que o assunto ele é complexo, porque ele envolve N situações. Olha só. Em relação a isso, eu entendo que a sua
o que é necessário haver da nossa parte é o posicionamento. O posicionamento de dizer, olha, eu não compactuo. Agora, o que o empreendedor vai fazer com o dinheiro que eu comprei, o objeto, ou o aparelho, ou o celular, ou o que for, da forma como ele vai empregar esse recurso, aí já não compete a mim. Já não compete a mim como cristão. É diferente comprar um sabão em pó, de comprar um celular, de comprar um material de algo imoral, por exemplo, algo ilícito. É diferente de fomentar, por exemplo, a indústria da pornografia. É diferente. Estou dando um exemplo bem distante uma coisa da outra para você poder sentir e captar. Uma coisa é eu comprar uma coisa ilícita que realmente é pecado. Outra coisa é eu comprar um objeto lícito, necessário, útil. Agora, a destinação da verba da empresa ou do empreendedor, o que ele vai fazer? Quando você compra um carro, o que você acha que a Volkswagen ou os fabricantes vão fazer com o dinheiro? Eu não dou conta disso, não. De onde é que eles vão investir, nas pessoas de quem eles vão investir? A gente sabe de muita gente que a gente compra coisa lícita, que está investindo em mercado negro, que está investindo em armas, em outros lugares para promover guerra. Isso existe. Agora, o que é que vão fazer com esse investimento? Isso já não é da nossa conta, mas a gente tem que nos posicionar. Olha, eu discordo. Agora, é um objeto lícito, eu não vou deixar de comprar sabão por conta disso. Entendeu? São coisas realmente diferentes. Mas, seguindo aí, o último questionamento que eu havia feito, Jesus pecou no evento lá de João? Agora você pode responder com toda tranquilidade. Não, Jesus não pecou. Não, porque ele manifestou uma justa indignação contra aqueles que estavam corrompendo a adoração, pois estavam transformando o local de adoração em um comércio. Mudaram o objetivo do templo. Agora eles iam ao templo não para adorar, eles iam ao templo para ganhar dinheiro. Mudaram o sentido. Por isso Jesus manifestou ali aquela justa indignação. Agora entenda isso. Jesus Cristo foi desprezado pelos líderes religiosos. Jesus Cristo foi perseguido pelos líderes religiosos. Jesus Cristo foi traído. Jesus Cristo foi maltratado. Jesus Cristo foi julgado injustamente. Jesus Cristo foi condenado. Jesus Cristo foi torturado. Jesus Cristo foi pregado numa cruz, mas em momento nenhum ele manifestou ira em relação a qualquer uma das pessoas. Quando ele estava pendurado na cruz, o que ele disse? Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Em momento nenhum nas Escrituras a gente vê Jesus posicionando no sentido de querer retribuir hostilidade a alguém. Agiu com amor, agiu com misericórdia o tempo todo. Por isso que eu digo com toda tranquilidade que nesse momento aqui, Jesus não estava se manifestando contra a pessoa em si, mas contra a ação, contra o comportamento deles que estavam desvirtuando a adoração. Prosseguindo aí, meu querido, porque ainda tem mais coisa para poder falar. A ira tem o poder de revelar o eu. Quando tudo vai bem, é fácil administrar as emoções e os sentidos. Agora, quando algo foge do controle, o sangue parece ferver e o verdadeiro eu, ele vem à tona. O homem interior, ele aparece nesse momento. Você quer realmente ver uma pessoa, a sua essência, é quando ela está quando você entrega para ela poder ou quando ela está sob pressão. A pessoa revela quem é e conhecemos assim um homem sábio ou tolo. É nesse momento aí. É quando está sob pressão. Aí é que a gente vê a essência. Aí é que revela o que está na essência. Mas prosseguindo, quem é que controla quem? Quem não domina é dominado. Fala para quem está do seu lado aí. Olha, quem não domina é dominado. Quem não domina, meu querido, é dominado. Isso é uma regra clara. A raiva, ela prejudica a nós mesmos e não ao outro, porque ficar com raiva de outra pessoa é como tomar veneno e esperar que o outro morra. É um negócio muito hilário, né? Ninguém toma veneno esperando que o outro morra, mas ficar com raiva de alguém é exatamente isso. Alimentar essa ira, é que eu estou falando de ira tumus. Alimentar essa ira inflamada no coração é a mesma coisa de tomar veneno e querer que um mal aconteça ao outro. E isso é impossível. O maior prejudicado em acessos de raiva ou raiva prolongada é a própria pessoa que está nutrindo isso
nutrindo esse sentimento. A ira, ela pode gerar doenças emocionais e até físicas. Em casos extremos, ela pode instalar quadros depressivos numa pessoa, pode causar um mal profundo. Há consequências graves da ira na saúde, se manifestam em hipertensão, úlcera, depressão, obesidade. Há inúmeros reflexos dessa ira contida, tratada, conservada, concentrada, um mal terrível. Os profissionais aí da psicologia e da medicina falam isso de uma maneira muito segura, porque sabem desse reflexo desse mal na vida da pessoa. Importante também, não deixe que a ira te faça tropeçar. A gente tem que ter muito cuidado para não perder a bênção de Deus por conta da ira. Salmo 37, verso 8 diz: deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Quantas pessoas sofrem? Por quê? Porque emoções descontroladas levam a ações descontroladas. Emoções descontroladas levam a pessoa a ter ação descontrolada. Eu vou te dar 2 exemplos bem rapidinho aqui na própria Bíblia. Primeiro deles, Caim. Gênesis capítulo 4, aí, verso 3 a 8, diz que a ira descontrolada de Caim levou ele a assassinar o seu irmão. Lá, quando a gente lê esse texto de Gênesis capítulo 4, a gente vê que Deus, Jeová, teve um diálogo com Caim. Deus viu o coração de Caim. Deus viu essa ira, túmulos no coração dele, e falou: Caim, abre teu olho. Caim, se você não proceder bem, você não será aceito. Sua oferta não será aceita se você proceder bem. Agora fique esperto, o mal está diante de você, a ira está diante de você, compete a você dominá-la. Ele ouviu o alerta de Deus, mas desprezou e foi lá e matou o seu irmão, e por conta disso foi amaldiçoado. A Bíblia diz que ele foi amaldiçoado e a sua descendência peregrinou na terra, foi amaldiçoado por Deus. Misericórdia, perdeu a bênção. A ira descontrolada o levou realmente a matar seu irmão. E uma outra figura, Saul, um homem também que por conta da ira perdeu a bênção, sabe? A ira descontrolada, Saul ficou tão irado e dominado pela ira que por várias vezes tentou matar Davi. Esse texto lá de 1 Samuel, capítulo 18, versos 6 a 11, é aquele em que Davi havia ali, depois de vencido o gigante Golias e começado a pelejar como chefe do exército de Saul, começa a ter muitas vitórias, e um momento que ele entra em Jerusalém, umas mulheres começam a cantar: olha, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Naquele momento o coração de Saul se encheu de rancor, se encheu de ciúme, e ele começou agora a desejar um mal, a querer fazer um mal a Davi, a querer matar Davi. E ele perseguiu, e ele foi atrás e fez de tudo para tentar matar Davi. O Davi que só queria a amizade de Saul, o Davi que só queria o bem de Saul, Davi que desejava ali servir ao reino, mas foi maltratado e foi perseguido. Embora Davi procurasse apenas a amizade, Saul agiu mal. Saul perdeu a oportunidade de um futuro abençoado por ter Davi ao seu lado. Você imagina bem se a postura de Saul tivesse sido outra. A gente sabe que já havia promessa sobre Davi de que ele seria o próximo rei. Mas quem disse que a história de Saul precisava de terminar daquele jeito? Ele e o seu filho mortos na guerra, ele suicidar. Quem disse que o final dele precisava de ser daquele jeito? Se ele tivesse tratado bem Davi, mantido Davi ao seu lado, quantas vitórias ele não teria tido? Quantas alegrias ele não teria tido? Seu futuro poderia ter sido diferente. Quanto disso, sabe? Pessoas sábias, e aqui eu preciso chamar a sua atenção para isso, pessoas sábias administram suas emoções, não são dominadas por elas e aproveitam as oportunidades que têm. E eu me lembrei de Potifar. E não é à toa que ele estava onde é que ele estava. Potifar era o chefe do exército do Egito, chefe da guarda real. E lá em Gênesis capítulo 39, verso 2 a 6, diz o seguinte: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do senhor egípcio. Vendo, pois, o senhor egípcio, que o Senhor Deus estava com ele, e que tudo quanto fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e o entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou. O Senhor abençoou a casa do egípcio
por amor a José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo, e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Olha a perspicácia de Potifar. Potifar, chefe do exército, homem de autoridade, homem importante, ele tinha certamente ao seu serviço inúmeras pessoas ali do reino, inúmeros egípcios qualificados, egípcios treinados, egípcios habilidosos nas coisas que eles poderiam desenvolver. Mas ele olha para um escravo, e ele viu no escravo um negócio diferente. Ele viu no escravo uma capacidade sobrenatural. Ele viu que onde o escravo colocava a mão, os negócios davam certo. E em vez de agora ou manter no seu coração ali um sentimento de repulsa em relação ao escravo, porque o escravo não é ninguém. Escravo não é ninguém. Escravo não é contado, escravo não é gente. Em vez dele manter isso no sentido de quem é você e de retalhar qualquer iniciativa do escravo, não. Ele começa agora a dar oportunidade para esse escravo. Ele vai dando oportunidade, vai vendo que tudo que o escravo vai fazendo, ele vai sendo bem. E ele começa a levantar esse escravo. Ele que poderia nutrir sentimentos de desprezo em relação ao escravo, ele começa a levantar o escravo. E ele e a sua casa foi abençoado. A Bíblia diz, muito abençoado, por conta do escravo, José. Isso é perspicácia, isso é inteligência. E a gente tem que não perder as oportunidades de onde a gente está, para a gente, de repente, ser abençoado pelas pessoas, de onde a gente está. Isso é inteligência. Não é à toa que Potifar estava onde é que ele estava, porque ele era inteligente e perspicaz, sabe? A gente tem que ter isso também na nossa vida. Quando alguém dá vazão à ira descontrolada, arruma encrenca, perde oportunidades, dirá e fará coisas que magoarão a muitos envolvidos. Provérbios 29, 22. O homem iracundo levanta contendas, o furioso multiplica transgressões. Sabe, não perca as oportunidades. Fica evidente aqui que os dois personagens haviam rompido a sua relação com Jeová. Estou dizendo em relação a Caim e a Saul. Haviam rompido a relação com Deus. Perderam o temor de Deus por completo na sua vida. E é flagrante o contraste entre a atitude deles e a de Davi, que tinha motivos para estar irado com o tratamento recebido por Saul, mas Davi tinha inúmeras razões de retalhar Saul, de desejar o mal, de falar, olha, agora eu sou ungido de Deus e agora eu também vou perseguir você. E ele teve a oportunidade de fazer isso, de matar Saul, mas ele se conteve. Davi se conteve, ele era bem consciente da sua relação com Jeová, e isso influenciou a sua maneira de lidar com Saul. Davi teve motivo para ficar irado? Teve. Mas ele ficou? Não. Porque ele era consciente da sua posição com Deus. Ele era consciente no seu relacionamento com Deus. Isso ajudou a refrear e a manter a paciência nesse momento tão difícil que ele vivenciou ali durante aqueles anos de perseguição. Seguindo aí, atitudes de quem controla a ira. Qualquer pessoa, ela deve controlar a ira, meu querido. Isso é claro, isso é manifesto. Qualquer pessoa. Há pessoas que explodem por qualquer motivo, eu já disse isso aqui, cometem loucuras em razão de querer defender os seus direitos e convicções, maltratam, ferem. Sabe, se formos consumidos por isso, por essas atitudes, a gente vai realmente sofrer muito na vida. Vamos ter tantos prejuízos, vamos fracassar em tantas coisas na nossa jornada. A gente tem que ter realmente cuidado. Infelizmente, muitos crentes não se comportam de acordo com a palavra de Deus. A gente sabe disso. E por que às vezes a gente fala dessa maneira? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, lá em Mateus capítulo 13, a respeito da parábola do joio e do trigo. Ele diz, olha, nem todo mundo que se diz cristão é cristão. Nem todo mundo que está dentro da igreja realmente já entregou o coração de maneira inteira e genuína para o Senhor. Precisa de ter transformação ainda. Então, por isso que dentro da igreja vai ter imperfeição. Por isso que dentro da igreja vai ter pessoas que vai errar, cometer falhas. E isso, meu querido, não é de hoje. Isso desde a antiguidade, desde sempre é assim. Lá na igreja de Corinto, havia contenda, inveja, ira, briga e tumulto. E Paulo lá, em 1 Coríntios, ele vem falar a respeito dos dons espirituais. E era uma igreja que tinha dom, que tinha manifestação, que tinha, sabe, poder do Espírito Santo ali, operando sinais, operando prodígios. O pessoal falava em língua, o pessoal operava sinal de cura, libertação, mas havia ira, havia palavra torpe, havia um monte de coisa que precisava de ser consertada.
Os frutos da carne estavam presentes lá na igreja da Galácia, que nós lemos aqui. Paulo exortou os efésios a retirarem a ira do meio deles. Nós vemos também esse texto. A igreja de Colossos, o apóstolo advertiu que se despojasse da ira, da cólera, da malícia. E eu fico triste quando eu vejo algumas pessoas se levantando nos dias de hoje para falar: a igreja contemporânea está cheia de coisa errada. Meu querido, quando eu ouço isso, eu penso lá do verso de Mateus capítulo 22, verso 29, onde Jesus vem falar: olha, errais não conhecendo as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que isso é desde sempre. Desde sempre vai ter, porque o homem é mau. A igreja é feita de quê? A igreja é feita de banco? A igreja é feita de quê? Gente. E gente tem o pecado dentro de si desde lá de Adão. Então a gente sofre com isso, com essas fraquezas. Então não é a igreja contemporânea, meu querido, que tem esses problemas, não. E aí eu ouço pessoas dizendo: eu não vou na igreja por conta disso, porque lá na igreja tem isso, tem aquilo. E tem mesmo, meu querido. Isso aqui é um hospital. Gente que precisa ser tratada, ser curada, render o coração de Jesus Cristo, ser transformado e ser liberto. Mas a gente não vai deixar de pecar e errar. Enquanto a gente estiver nessa terra, não. Então a igreja primitiva, e quantos falam, às vezes eu ouço com aquele saudosismo: amor é o da igreja primitiva, amor é aquele lá do tempo dos apóstolos. Não, meu querido, no tempo dos apóstolos tinha isso que tem hoje. Tinha ira, tinha briga, tinha contenda, está aí. Ó. Errais não conhecendo as Escrituras. Lê que você vai entender, que você vai aprender. Sabe? Gálatas capítulo 2, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim, meu querido. O Espírito Santo é que capacita o crente a controlar a ira, mas é preciso buscá-lo e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É preciso amadurecer o fruto do Espírito. É isso que, como cristão, a gente tem que buscar todos os dias, porque na caminhada cristã, Deus deseja que você se torne maduro. Deus deseja que você se torne maduro. É isso, o fruto do Espírito é isso. A gente entrega o coração para o Senhor Jesus e começa a caminhar nessa jornada de fé, e Ele deseja de nós que a gente não continue do mesmo jeito que como a gente entrou no Evangelho lá atrás. Tem que ter mudança, meu querido, tem que ter amadurecimento. E a partir do momento que vai amadurecendo na fé, o fruto do Espírito também vai amadurecendo. Aí vai tendo amor, longanimidade, domínio próprio, benignidade, sabe, fé, fidelidade, mansidão. Fruto do Espírito. O texto lá de Gálatas, capítulo 5, verso 22, a partir do verso 22, vai falar a respeito disso daí. Agora, eu preciso também fazer menção que às vezes algumas coisas só mudam de nome. A pessoa fala: não, eu não iro, mas eu sou impaciente. Só está mudando de nome. Outro nome para a ira é a impaciência. E a gente precisa estar muito alerta. Fúria no trânsito, explosões no trabalho, sabe? Explosões de fúria, às vezes dentro da família, com gritos, com rompantes, com palavras, onde a pessoa diz: mas eu não tenho paciência. Eu sou impaciente mesmo, é o meu jeito. Não, precisa de ser mudado. Isso precisa de ser tratado. Sem paciência não podemos aprender as lições que a vida nos ensina. Sem paciência a gente não amadurece, a gente não cresce. Vai aí alguns malefícios da impaciência. A impaciência está associada à frustração, irritação e raiva. Esses sentimentos podem aumentar o nível de estresse, consequentemente prejudicar a saúde. Pessoas impacientes geralmente tomam decisões precipitadas e impensadas. Quanta gente se mete em encrenca, sofre porque tomou uma decisão num momento de estresse, um momento que não devia tomar. Existe uma relação entre impaciência e níveis de endividamento muito alto. A psicologia explica isso. Existe uma relação muito grande em momentos de impaciência, momentos de estresse. A pessoa faz negócio apressado, faz negócio com quem não devia fazer, depois lá na frente sofre prejuízo. Comprou o que não precisava de comprar, e lá na frente está gastando dinheiro. Impaciência também prejudica a comunicação. É impossível você manter um bom diálogo, um bom relacionamento, se você não tem a paciência de ouvir. É impossível. Impaciência pode resultar em perda de amigos. Quanta gente sofre em questão de relacionamento por conta da impaciência. Mas relacionamento, amizade é cultivo. Se você não tem paciência para poder cultivar a amizade, você não vai ter amigos nunca.
Paciência, malefícios. A paciência nos torna mais maduros e sábios. Eu preciso fazer referência a esse texto de Colossenses. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E paciência, ela é extremamente necessária. Para eu caminhar já para o final, Jesus, ele concede transformação para a gente. Glória a Deus por isso. Porque em Jesus a gente pode ser diferente. A nossa história pode ser uma, mas quando a gente entra para a família do Evangelho, a família de Cristo, a nossa história ela pode ser mudada. Uma vez, em vez de produzir tragédias, o iracundo agora ele pode mudar-se, transformar em agente de alegria. Somente a graça de Deus pode transformar ofensores em mensageiros de redenção. E eu me lembrei aí do apóstolo Paulo, um homem agressivo, um homem que perseguia, um homem que estava com a ira no seu coração em relação aos cristãos, que desejava o mal. No dia que ele encontrou Jesus, no dia que Jesus se revelou a ele, ele se dobrou e ele se entregou de uma maneira total. Total. Porque lá em Atos capítulo 9 vai dizer, quando o Senhor Deus aparece a Ananias e fala: Ananias, vai lá na rua direita, entra na casa de um homem chamado Judas e impõe a mão e ora sobre Saulo. Ananias fala: não, esse homem é mau. Deus fala: vai lá. E quando Ananias vai e chega lá, como é que ele encontra Saulo? Ele encontra um Saulo iracundo? Ele encontra um Saulo reclamando, praguejando? Não, a Bíblia diz que ele estava 3 dias sem ver, 3 dias jejuando e 3 dias orando. O homem teve um encontro com Deus e abriu seu coração de uma maneira tão intensa que agora ele já estava jejuando e 3 dias orando, buscando a face do Senhor. O homem, à medida que ele se abre para o Senhor, meu querido, aí acontece transformação, acontece mudança, acontece realmente coisa nova. Eu preciso de citar 3 versos aqui, Romanos capítulo 8, verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito modificardes as obras da carne, realmente vivereis. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. E Gálatas 5, versos 24 e 25. E os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Precisa de mortificar. Paulo, naquele momento, mortificou a sua carne para poder ser transformado pelo Espírito Santo. E é isso que a gente tem que fazer. Para eu poder encerrar aqui, apenas algumas coisas aqui bem conclusivas a respeito de tudo isso que a gente falou. Fique irado com situações, mas não fique irado com pessoas. Lembre-se disso. Ira tumus e ira ragaz são coisas diferentes. A justa indignação a gente tem que ter, mas jamais se irar em relação a pessoas. Não interiorize a ira, não guarde, não alimente a ira, não mantenha ela guardada dentro de si, não fique irado por longo tempo, não cultive isso, meu querido. Isso é um veneno, isso causa mal. Pense antes de falar, cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas ações. Não tome decisões precipitadas, motivadas pela ira. Tenha cuidado, está nervoso, está estressado, não fala nada, não toma decisão nenhuma. Na hora que estiver em paz no coração, decida os seus passos, decida o seu caminho. Peça domínio próprio a Deus. Peça: Senhor, me ajuda a conter-me. Eu não quero ser mais o mesmo. E se por acaso você irá, quando passar do limite, peça perdão. Peça perdão. Restaure a comunhão, restaure o relacionamento, para que você viva em paz, tenha paz e desfrute da paz do Senhor no seu coração. Amém, meu querido? Vamos orar? Gostaria que você fechasse seus olhos. Isso tudo que a gente conversou aqui nessa manhã não é apenas serve de conhecimento para a gente, serve de orientação, mas mais do que isso, o desejo do meu coração é que isso sirva de transformação para a sua vida nessa manhã. Eu não sei como está o seu coração, as coisas que de repente o Espírito Santo ministrou aí, coisas que você precisa de acertar nessa manhã, em relação à impaciência, em relação à ira, em relação à sua postura, o jeito que você tem vivido lá dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais. Eu não sei o que precisa ser tratado lá no seu trabalho, às vezes que você tem agido com tanto ímpeto e com ira em relação a pessoas, em relação a situações, em nome de Jesus. Mas o nosso Deus tem poder para transformar. Te transformar nessa manhã, virar essa chave aí do seu coração, te trazer domínio próprio, te trazer realmente um amadurecimento do fruto do Espírito na sua vida,
para que você viva bem. Faça essa oração você e com Deus. Meu Pai amado, obrigado pela Tua palavra que é tão esclarecedora e tão viva. E o desejo do meu coração, Senhor, é que ela produza fruto nessa manhã. Teu Espírito Santo toque, meu Deus, no coração, na vida de cada um dos meus irmãos aqui para poder agir. Meu Deus, para haver mudança. Porque quando somos confrontados com a Tua palavra, meu Deus, não há como a gente permanecer do mesmo jeito, inerte, insensível. Em nome de Jesus. Meu Pai amado, fala, age. Meu Deus, nessa manhã, e que haja realmente uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura, para que a gente possa viver bem, porque é isso que o Senhor deseja da gente, que a gente viva bem nessa terra, mas para a gente viver bem, a gente precisa da paz do Senhor no nosso coração, que a paz do Teu Espírito penetre nessa manhã, para trazer mudança, meu Deus, de vida, mudança de hábito, e que a Tua bênção, em nome de Jesus, esteja sobre nós, pois dependemos do Senhor. É o que eu lhe oro, em nome de Jesus. Amém.